Como que você tá? Eu acho que a primeira pergunta é isso. Qual que tá a tua expectativa? Tá apreensivo? Começa o julgamento pela admissibilidade amanhã, né, se eu me torno réu ou não. Tem bons advogados e eles vão, num primeiro momento, explanar a questão de tecnicidade. Primeiro, o meu foro é a primeira instância. Há poucas semanas, o Supremo diz que é a última instância. O normal seria ser primeira instância, assim como foi o Lula. O Lula, sim, certo, é lá. Depois também, se eles decidirem que tem que ser em última instância, teria que ser o plenário todo, não uma turma apenas. E começa por aí. Depois vem as discussões sobre, por exemplo, quando você fala em delação premiada, a Lava Jato foram 293 delações. Corta para essa câmera aqui. Aí, ó. No meu caso, está sendo uma só delação, e assim mesmo, mais do que comprovado, uma delação completamente viciada. Então, a delação do Mauro Cid, eu queria tentar fazer uma linha de tempo, Bolsonaro, desde da tua inegibilidade até agora e esse julgamento, e o que vai acontecer amanhã e daqui para frente. Que a gente pode começar onde? Onde você colocaria o primeiro ponto? Olha só, o meu entorno é investigado desde 21, era presidente da República. Tá, e foi incluído no inquérito das fake news. Tudo é confidencial lá. Todos os inquéritos são confidenciais, ou seja, secretos. Você não pode ter acesso a absolutamente nada. Eu tive 4 ajudantes de ordem. Tá? Não é que foram 4 trocando, os 4. Mas não tem nenhum problema com os outros 3, apenas com o Cid. Eles fizeram a pesca probatória, ficha expedite em cima do telefone do Cid, depois que saí de lá, e tudo que apareceu de suspeito ali para eles começaram a investigar. Isso não pode, por próprias decisões do Supremo Tribunal Federal. Mas, para mim, valeu. Mas mesmo assim, fizeram um carnaval em cima de joias comigo. Tá? A lei diz que essas joias personalíssimas são dos respectivos presentes. O que é personalíssimo? É um colar, independente relógio, do valor? Um relógio. Não, independente do valor. Não diz o valor na lei. Não. Daí o TCU, a questão de poucas semanas, diz que independe do valor do presente. Por exemplo, tem um conjunto de joias que eu recebi, a imprensa começou a falar que valiam 16 milhões, daí caiu para 5 milhões. Para mim é muito dinheiro. Isso foi entregue. Tudo que o Supremo, Polícia Federal, pediu para mim, tudo foi entregue. Está tudo lá ou está na PF, ou está na Caixa Econômica Federal. Então a decisão agora não tem mais o que discutir. Até porque a decisão foi em cima do relógio do Lula. Ele usava um relógio caríssimo, né? E ele falava que tinha recebido do Jacques Chirac. E daí alguém questionou, foi um parlamentar, o Anderson, por que aquele relógio estava com o Lula, já que o meu não podia estar comigo. E daí o TCU resolveu, interpretando a lei, né, decidir que, independentemente do valor, as joias personalíssimas presentes são dos respectivos ex-presidentes da República. Até que uma legislação específica, lei federal, disciplina essa questão. Então, e nesse balaio acusaram até a minha esposa desviar a joia. Ela recebeu um conjunto, ela não estava presente, foi um ministro que foi lá para os Emirados Árabes, recebeu um conjunto para entregar para ela, outro para entregar para mim. E no aeroporto, né, foi um avião comercial, não foi um avião da Força Aérea, um conjunto foi apreendido. 14 meses depois eu fiquei sabendo dessa apreensão. Era exatamente o conjunto da Michelle. Tá? E onde começou esse carnaval todo, ela inclusive sendo acusada. Não existe, não tem lei para presidente, quer dizer, não tem uma lei específica para esse caso, né? Muito menos para a primeira-dama. É a questão de interpretação? Uma interpretação, é um chute. É tudo que é para desgastar, para cima de mim, valia. Bem, o TCU agora botou um ponto final, tem uma súmula que está publicada em Diário Oficial da União, não tem que discutir mais esse assunto. Ponto final, joias. Não vou dizer que é a última, né? Que sempre tem uma narrativa em cima de mim. Como essa última que sobrou agora, a questão de golpe. Como lá atrás, por exemplo, eu passei 6 anos sendo acusado de ser o mentor também, né, da morte da Marielle Franco. Porque um dos acusados morava no meu condomínio, na Barra Tijuca, condomínio com 150 casas. Jogaram até que o meu filho 04 namorava a filha dele. Daí eu pedi para o Sérgio Moro, já junto à PF, investigar. E a resposta do pai da menina, que estava presa em Mossoró, foi que a filha dele nunca namorou meu filho porque ela sempre morou nos Estados Unidos. Mas você passa, quando fala essa coisa de namoro, dá a entender que ele ia para minha casa, tomava uma tubaína, né, um churrasquinho. Tá? E você é massacrado no tocante a isso aí. A própria Jornal Nacional, quando divulgou o fato, eu estava por coincidência nos Emirados Árabes.
Tá? E a Globo ficou 20 minutos batendo que o outro que teria participado do assassinato ligou para esse. Foi no meu condomínio e ligou para mim. E eu tinha autorizado ele entrar. Isso foi numa terça-feira por volta das 17 horas. Às 18 horas tinha minha impressão digital na lista de presença da Câmara dos Deputados. Então eu não estava no Rio de Janeiro. Mas até desfazer tudo isso aí, você leva um tempo. Por sorte, o meu filho Carlos, logo saiu a matéria, foi na portaria e fez um backup da secretária eletrônica lá. Ele ligou sim, mas não foi pro meu apartamento, para minha casa. Ele ligou para outra casa lá. Agora, a própria Jornal Nacional, no final da matéria, disse que o deputado Jair Bolsonaro não estava em casa, mas ficou 20 minutos batendo em mim. Imagine eu, que minutos depois fui enfrentar um grupo de uns 300 sheiks, né, príncipes, para mostrar o que é o Brasil. Lógico que eu estava informado do que tinha acontecido aqui, vinha a embaixada dele. Então eu entro com a pecha de mandante da execução da Marielle Franco. E paguei um preço altíssimo em cima disso aí. Eu até perguntava, né? Qual é o interesse meu? Vamos supor que esse interesse de eliminar a Marielle Franco. Primeiro, você nunca vai ver nunca tive com ela. Se estive, não lembrava. Ela é do PSOL. O eleitor dela é completamente diferente do meu eleitor. Mesmo ela infartando, vamos dizer, ou desistindo da política, o eleitor dela jamais votaria em mim. Nós temos costumes diferentes, discursos diferentes, defendemos bandeiras diferentes. Agora, você paga um preço altíssimo em cima disso aí. Eu fui investigado até por importunação de cetáceos, né? Importunação de baleias. Quando o delegado foi convocado, eu fui convocado para vir em São Paulo. Que tem uma imagem minha, era eu mesmo, de jet ski, é um pouco apagada, mas dá para ver que era eu, passando perto de uma baleia aqui na região de Guarujá. E daí isso chegou ao conhecimento público, né? E daí uma pessoa lá ligada ao Ministério da Marina Silva resolveu me denunciar por importunação de cetáceo, que é baleias ou golfinhos. Bem, você vai em Guarujá, Santos, tem locais ali que tem o turismo, né? Venha conhecer, venha abraçar a baleia, algo parecido com isso aí. Agora, para mim, é completamente diferente. E eu fui depor a Polícia Federal também em cima disso, além de sofrer 3 buscas e apreensão. Qual é a intenção? É te esculachar. Esculachar. Tá? Você acha que tinha, então, uma má vontade ou uma vontade de te incriminar por qualquer coisa que aparecesse, qualquer indício de baleia? Eu não interessava para quem sempre esteve mandando em Brasília. Você pode ver como é que as estatais deram lucro comigo. Eu acabei com a corrupção. O que é natural, seria natural, um ex-presidente, um ex-governador, está sendo investigado por corrupção. Comigo não teve isso. Zero. Nós tínhamos um cuidado de zelar pela coisa pública. Tanto é que as estatais eram lucros bilionários. Aqui do lado do Santos, dava prejuízo de 500 milhões por ano. Acabou dando lucro de 500 milhões comigo. Para onde ia esse 1 bilhão de reais? Ia para algum lugar. Quem deixou de receber isso, virou as baterias para cima de mim. Você vai na CEAGESP, aqui do lado aqui. Quando percebi muita coisa errada lá, falei com o Paulo Guedes, ele queria trocar vamos botar um gestor. Não, é casa de polícia. Eu conheci aqui o Coronel Melo Araújo, tinha pouco tempo ido para a reserva, comandou o BOP, né? Eu convidei e ele assumiu. E fez uma limpa lá em tudo que havia de errado ali na CEAGESP. São aproximadamente 4 mil empurradores de carrinho. Todos pagavam uma propininha de 100 e poucos reais por mês. Tinha 200 mulheres que vendiam cafezinho. Tinha uma propina de mais ou menos 100 reais por mês que pagavam também. Se você quisesse parar teu caminhão lá, tinha uma propina. Se você quisesse alugar um box, um ano de aluguel, você fazia um contrato bem abaixo do normal, mas você pagava por fora um valor extra e nota de 100 reais. Tinha prostituição, tráfico, tudo para se imaginar. Com o Coronel Melo Araújo lá, deu certo. Sabe onde está o Coronel Melo Araújo hoje em dia ou não? É vice-prefeito aqui em São Paulo. Ah! Cadê? Olha lá. Tá aí? Olha aí. Deu dor de cabeça para ele, porque o pessoal que queria manter esse ritmo, né? Eu achava que o pessoal, mais de 1 milhão por mês é desviado ali. Com essas propinas aqui, propina lá, venda aqui, venda lá. Tá? Tudo que ele descobriu, ele fez a devida ocorrência, mas sempre causa dor de cabeça para quem está do lado certo. Mas voltando a essa linha do tempo, então... Linha do tempo, vamos lá. A inegibilidade vem daquela reunião com os embaixadores. Olha só,
Isso foi em julho. Vamos lá. Julho. Não, peraí. Vamos começar tudo segundo os autos. É inacreditável. Segundo, estão nos autos agora, a Polícia Federal, ela marcou 8 de janeiro de 23 e falou, a partir daqui é o ponto final do Bolsonaro. Vamos voltar para a linha do tempo, para trás. Ver o que. Onde é que nós vamos pegar o Bolsonaro que armou o 8 de janeiro? Segundo aquela banda da Polícia Federal. E levantaram que foi 29 de julho de 21. Foi quando eu fiz uma live, tá? Falando do inquérito 1361. Que inquérito é esse? É um inquérito que apurou fraude da minha eleição. Quer dizer, quando a suspeita é de fraude da minha eleição, de ofício, o TSE determinou que a PF instaurasse um inquérito. Quando é o contrário, quando é o Lula que ganha, e nós peticionamos o TSE, a gente recebe uma negativa e uma multa de 22 milhões de reais. Eu duvido que algum advogado aqui tenha conhecimento de que algum advogado, ao peticionar um juiz, deu uma multa. Isso não existe. Eles queriam o Alexandre de Moraes, né? É botar um ponto final em qualquer discussão sobre o resultado das eleições. Mas a nossa petição foi em cima de resoluções, em cima de leis, em cima de possíveis vulnerabilidades. Não custava nada ele indeferir, dizer o motivo e tudo bem. Agora, você pode ver. Eleições de 22 também. Qualquer lei eleitoral, ela tem que entrar em vigor um ano antes das eleições, só não vale. E qualquer resolução, 6 meses antes. Então, de março até as eleições, não pode ter resolução. Teve uma resolução TSE, em 22, meados de outubro, entre o primeiro e o segundo turno. Até que teve o voto da Carmen Lúcia, ela disse, olha, nós somos contra qualquer tipo de censura, mas aqui um caso excepcional. Ou seja, foi o esforço final do Alexandre de Moraes para impedir que gente de direita, que tinha páginas, pudesse, com liberdade, divulgar o meu nome. Você pega o período pré-eleitoral. Decisão do Alexandre de Moraes. Eu não pude mostrar na campanha minha imagem do 7 de setembro. Eu não pude botar imagem do Lula defendendo o aborto. Imagem do Lula falando que se roubava celular para tomar uma cervejinha. Imagem de excursão na ONU. Eu, na cerimônia fúnebre da rainha Elizabeth. Eu não podia botar nada. E, além disso, o TSE gastou dinheiro para fazer uma campanha junto à sua milícia digital, né, estimulando os jovens, 16 a 17 anos, a tirar o título. Ou seja, essa faixa etária, majoritariamente, vota na esquerda. A gente calcula 75% vota na esquerda. Por pouco mais de 4 milhões de jovens tiraram o título. Ou seja, só aí o Lula tirou mais de 2 milhões de votos em cima de mim. Que é a diferença. É a diferença. Só na campanha para jovem retirar títulos. Só nessa campanha, sem contar as demais. Quando ele pega um grupo de 8 empresários, no meio dos outros empresários tinha Luciano Hang, e dizem que eram empresários golpistas. O pessoal falando abobrinha como você fala com o teu ciclo de amizade. Fala abobrinha, xinga, fala palavrão. Tá? Então, dado o tipo de conversa ali, passou a ser empresários golpistas. E botaram o Luciano Hang no meio. No inquérito. E também retiraram a página do Luciano Hang com 10 milhões de seguidores, que fazia campanha para mim, por quê? Porque a minha política econômica é completamente diferente do PT. Você pode ver, eu reduzi a carga tributária. Por exemplo, zerei os impostos federais de combustíveis. Só um exemplo. O governo agora voltou aos impostos federais de combustíveis. O atual ministro deles é conhecido como Taxade. Teve aqui sexta-feira. A política, eu chamo. Ele falou para perguntar para você que, pô, mas o Paulo Guedes queria taxar o Pix, não foi a gente que quis taxar o Pix. Olha só, queria uma coisa. Lá atrás, a equipe do Paulo Guedes queria taxar a cerveja, eu não deixei. Mas ele não, tinha essa vontade mesmo. Teve gente da equipe do Paulo Guedes que falou, uma taxinha pequenininha. Falou, lembra do CPMF, né? O meu linguajar, passado, todo grande amor começa com um beijinho, não tem taxação nenhuma. E olha, e por que agora teve essa edição normativa da Receita, que houve, falaram que o Nicolas, no seu pequeno vídeo, que tem uma repercussão enorme, sim. que ele estava dizendo que ia taxar. O Nicolas não falou isso aí. Eu falei até aqui pro Haddad. Mas por quê? Ele não falou isso. Essa normativa é o beijinho. Ou o que seria? Quando você dá uma gugada no teu telefone e vê que por dia se movimenta mais de 100 bilhões de reais. Em Pix, você tá falando? Pix. Se você botar... É absurdo.
a CPMF era 0,38. Vamos supor quase metade aí. Você bota um 0,20. Vamos botar 0,20. Dá 200 milhões por dia, dá 6 bilhões por mês. Não dá ideia. São 72 bilhões por ano. A equipe do Lula viu isso. O primeiro passo era você monitorar o pessoal. Ninguém ia taxar nada, era monitorar. Vê esse montante aí. Eu costumo também dizer, ninguém manda flores para uma menina se não quer namorar com ela. A não ser que seja uma amiga, um tipo de amizade, tá certo? Mas o jovem geralmente é por aí. Eles queriam fazer a mesma coisa. São mais de 200 milhões de movimentações por dia também o Pix. Então o Pix é algo fantástico, que apareceu em novembro de 20, no meu governo. E quando a imprensa fala que não foi o Bolsonaro, foi o Banco Central. Quem estava na frente do Banco Central? Era o Campos. E era ministro meu. Eu podia demiti-lo a qualquer momento. Hoje em dia, eu dei independência ao Banco Central. Hoje o Banco Central podia falar que foi uma ideia dele. Naquele tempo, não. Então a ideia foi nossa. E por que nasceu o Pix? Porque estava a Covid e tinha auxílio emergencial. Nós descobrimos que quase 40 milhões de pessoas, entre as 68 milhões que passaram a receber o auxílio emergencial, nunca tinham tido conta em banco. E acabando o auxílio emergencial, que tinha que acabar um dia, porque se gastava por mês 50 bilhões de reais. Vai ficar essas contas inativadas. E existiu um estudo do governo Temer, lá atrás, para a implementação do Pix, mas não tinha qualquer sombra de ir para frente. O Paulo Guedes viu isso, mandou acelerar o estudo e implementamos em novembro. E eu estava lá. Por coincidência, eu era presidente, né? E o Pix está aí, que é uma coisa que, como o nosso, não existe ainda em lugar nenhum no mundo. É uma facilidade que... O pessoal fala muitas vezes, o Bolsonaro arranjou dinheiro para banqueiro. Os banqueiros perderam o Pix mais de 20 bilhões por ano, que não tinha mais TED, DOC, além de ser rápido. Isso ajudou, inclusive, a diminuir a violência no Brasil. Você não ouve mais falar em assalto em caixa eletrônico. Acabou. Até pequeno comércio, o cara não vai mais roubar o pequeno comércio. Você não tem dinheiro estocado. Porque não tem dinheiro e muitas vezes o cara ainda funciona como agência bancária. Você quer 100 reais, dá um Pix pro cara, o cara devolve um... pro armazém dá um 100 reais para você. Mas vamos voltar para a reunião dos embaixadores. Vamos lá. O que aconteceu lá? Vamos lá. Onde começou tudo, né? Foi em julho de 21. Então a PF pegando o Rio de Janeiro, foi lá para trás, o Bolsonaro queria dar um golpe desde 29 de julho de 21, olha só. Olha a ideia dos caras. Eu comecei a arquitetar um golpe em julho de 21, para acabar o golpe 8 de janeiro. E a partir daí, tudo que acontecia ao longo do tempo, eles faziam busca e apreensão, atrás da chamada pesca probatória, ou fish expedition, coisa que é proibido pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Que é tentar... E tudo que aparecia ali... Sem ter o que... Vai procurando até achar. Que é isso? Procurando até achar. Um juiz não pode, juiz qualquer, não pode começar a investigar alguma coisa sem ser provocado. O juiz, da cabeça do juiz, ele vai, não, vou investigar aqui... Vamos ver o que eu acho. O prefeito, não vou investigar. Não, alguém tem que apresentar lá, entrar com um processo, que é na mesa dele, ele decide se abre o inquérito ou não. É assim que funciona. Para nós, foi completamente diferente. Essas questões, inclusive da minha investigação, ficaram bastante claras por ocasião da Lava Jato. Até eu botei isso aqui, ó. Por exemplo, para nós tem uma delação premiada apenas. A Lava Jato foram 293 delações. E teve delação aqui que foi simplesmente descartada por quase nada. A nossa delação do CID, a delação tem que ter espontaneidade, verdade e prova. Nada disso tem. Se você ver a última vez que o Cid compareceu em depoimento, uma coisa que não pode acontecer, o juiz Alexandre Moraes ameaçando o Cid. Olha que vai falar, é a última chance tua, olha teu pai, olha a tua esposa, olha a tua filha. E daí o cara acaba assinando embaixo. Uma certa vez, inclusive, o Cid desabafou com alguém, esse alguém gravou a conversa telefone do Cid, que foi bastante divulgada, ele dizendo, não adianta eu falar a verdade, eles querem que eu fale algo para dar substância ao que eles têm na cabeça. Você pode ver, o Sérgio Vieira, que é um dos ministros, um dos juízes lá do Alexandre Moraes, a própria Folha de São Paulo publicou matéria assinada pelo Greenblatt, tá? Mostrando como funcionava aquilo lá. Uma fábrica de salsicha. Então tem áudio, por exemplo, do juiz Sérgio Vieira, um tal de Tagliaferro, dizendo o seguinte,
olha, ele quer o Eduardo Bolsonaro. O que é ele quer o Eduardo Bolsonaro? Ele quer botar o Eduardo Bolsonaro no inquérito, que ele queria, meu filho. Como? O que iam usar para colocar? Para frente um pouquinho. Não tem? Use a sua criatividade. Palavra do Sérgio Vieira. Use a sua criatividade. Então essa delação é eivada de ilegalidades. Não tem espontaneidade. Teve interferência do ministro. Teve ameaça. Imagine o Alexandre Moraes ameaçando uma pessoa. Olha, teu pai, tua esposa e tua filha. Pensa que você vai falar. Não pode, um juiz não pode participar de uma delação premiada. Outra coisa também que não pode. Decidido pela Lava Jato, lá atrás. Delação premiada não vale ser assinada com o réu preso. O réu ou acusado preso. Foi feito com o Cid. Depois de 100 e poucos dias de prisão, no mesmo dia que o Cid foi por liberdade, ele assinou a delação premiada dele. Felipe Martins, é outro caso bastante emblemático, né? Era o assessor meu de política externa. Prenderam ele, por quê? Acusação. Porque ele fugiu comigo dia 30 de dezembro de 22. Eu não fugi, e ele, se ele tivesse estado comigo no avião, não tinha problema nenhum. Ele não estava lá. O que deve ter acontecido? Com toda certeza aconteceu. Olharam para a cara dele, vamos dar uma cana nesse cara. Vai falar. Dá um tempo preso, ele vai abrir a boca, vai falar o que nós queremos. Vão pressionar. A única coisa que eu vi na imprensa do Felipe Martins foi o seguinte: não vou delatar, porque não tenho o que delatar. Ele passou 6 meses preso, 10 dias em solitária. Não falou nada. Não é que não falou nada, não tinha o que falar. Agora, eu já fui. Teve alguma tortura, alguma coisa mais pesada? O que tu acha que uma prisão causa em você? Deus. Uma pessoa presa com motivo, né? Ele fez uma maldade. Sei. Aquela pessoa tem uma maneira de encarar uma cadeia. Agora, uma pessoa inocente, como está a Débora no momento, é outra maneira de encarar. Vamos falar dela. Vamos falar, tudo bem. E outra coisa, eu fui esculachado várias vezes pela Polícia Federal. Esculachado é da forma como te convoca. Eu falei, acho que fui 6, 2 ou 7 vezes depois. Por que a PF não me convocou também para responder se o Felipe Martins estava ou não no avião de 30 de dezembro para os Estados Unidos? Não foi convocado? Não. E outra, depois ficamos sabendo, agora a imprensa publicou e é verdade. 6 meses antes, desde julho de 22, o Felipe Martins já era monitorado. Já era monitorado pela Polícia Federal. Então a Polícia Federal sabia que ele estava no Brasil. Mas quando viram a cara dele, era um assessor, de certa forma, ligado a gente, né? Vamos prender esse cara que ele vai falar o que nós achamos que tem que falar. E ele acabou não falando. Esse é... E o Mauro Cid, por que falou e o que ele falou? Olha, o que aconteceu com o Mauro Cid? Eu vou falar porque está nos autos aqui, tá certo? Quando a esposa foi depor, ela confirmou a adulteração no cartão de vacina. Uma fraude. 1 ano antes de acabar o nosso governo. Tá, e aí, o cartão de vacina de vacina dela e da filha. Ela foi... Isso o advogado era dele, não tinha nada a ver com isso. Falou isso aí. E em cima disso, começou a ameaça de prisão em cima dela. E da filha. Daí desestabilizou o Cid também em cima disso aí. O meu cartão falsificado. Eu tive 2 vezes falsificação de cartão comigo. Primeiro foi em Peruche, São Paulo. Cartão do quê? Vacina meu? Vacinação. Apareceu que eu havia... Apareceu no SUS, né? Que eu havia sido vacinado. Tá. Isso Essa informação veio do SUS? Foi final de 21, começo de 22, por aí. Então nós pedimos para a PF investigar. Não chegou a lugar nenhum. Mas é sempre assim, quando é meu favor, é inconclusivo. Mas mesmo assim, o e-mail que me cadastrou era lula@gmail. A gente vê que é uma sacanagem. Não é difícil você investigar um cara que tem domínio. Claro. A princípio, um cara mais humilde vende esse domínio para alguém. Vende, tá certo? Assim como o domínio meu vale muito por aí. Tá? E depois o segundo, a falsificação minha em Duque de Caxias. Isso aí no dia 29 ou 30 de dezembro, eu pedi para o Vai Rosário, que era o chefe da CGU, tomar as providências para a devida investigação. Assim foi feito. Então não foi a PF que descobriu lá, nós participamos também disso aí. Então, no meu entender, está descartada a questão de falsificação, porque eu não tomei a vacina. Seria uma desmoralização para mim eu ter tomado a vacina. E outra, por que eu ia me vacinar 2 vezes em Duque de Caxias?
se podiam vacinar. Mas isso o que pegava para você? Qual que era o intuito disso? Falsificação. Ah, de falsificação. E o que ficou? Até o momento até o momento tá rolando inquérito, como tá rolando o inquérito dos presentes também. Apesar do TCU já ter se manifestado que os presentes são dos respectivos ex-presidentes, independentemente dos seus valores. A vacina é a mesma coisa, não tem nada. Uma das buscas e apreensão em casa foi para buscar cartão de vacina. Chegou lá o delegado, a gente vê que os caras têm constrangido. Tá? Estão cumprindo ordens. Mas tudo bem, mas não teve nenhuma maldade lá em casa. Teve com a minha filha, né? Maldade. Minha filha perguntou à minha esposa: o que é, mãe? 6 da manhã. Da minha esposa falou: vai ver o ar-condicionado. Pô, não devia ter falado isso, né? Que minha filha tinha naquela época 12 anos de idade. Mas com fuzil. Minha esposa pegou e resolveu na hora ali. Tá? Fica tranquila, tudo bem. Os caras fazem uma revista a cada vez, se acha algum cartão de vacina contigo lá. E acharam? Pô, tá de sacanagem. Então. Tá de sacanagem. Não sei, tem que perguntar. Agora, a PF também foi nos Estados Unidos, junto ao Serviço de Imigração, tá? No aeroporto, para ver se tinha um registro. Filmagem, fizeram um trabalho enorme lá, ver se achava em algum momento eu apresentando algum tipo de cartão vacinal. Não acharam, porque não tem. Que quando eu vim embora, eu lembro, eu fui numa farmácia lá, paguei $45 para fazer o teste de PCR ali, né? PCR. Eu não deixo furo, eu procuro fazer a coisa certa. Tá certo? Quando falo em joias também, para se enriquecer. A gente falou em janeiro de 21, aí pra gente chegar lá na... Então ali, a partir dali começou o trabalho da Polícia Federal. Investigar todo mundo no meu entorno, quebra de sigilo, busca e apreensão, pesca probatória, ficha expedition, e vai montando até que o golpe de 8 de janeiro, como está aqui como tá aqui, seria 8 de janeiro foi montado por mim. E não exatamente o contrário. Que as imagens que nós temos, né, mostram exatamente o contrário. Por exemplo, aqui. Eu estou em curso em organização criminosa armada. A primeira pergunta: 8 de janeiro foi apreendida alguma arma? Você vai lá na Polícia Legislativa do Senado Federal, a única arma apreendida foi um estilingue e meia dúzia de bolinha de gude. Ninguém vai dar golpe com isso aí. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Nem eu, nem os que estão sendo punidos, nem a Débora. O que é essa tentativa? Você não vai dar golpe num domingo. O Lula estava em Araraquara. Estava lá, foi visitar Por que Araraquara? Era o município que o prefeito é dele, o Edinho do PT. Era dele, perdeu agora em Araraquara. Tem outro prefeito lá. Então ele foi para lá visitar um bueiro, num domingo, hein? O Lula não acorda cedo, nem dia de semana. Quem dirá domingo? Quem dirá domingo? Foi em Araraquara ver um bueiro lá que tinha sofrido danos numa chuva torrencial de 29 de dezembro. Ele tinha que estar fora de Brasília. Foi tudo armado por eles para simular isso que está sendo acusado agora aqui, semelhante, eu digo semelhante, porque não é igual, ao 6 de janeiro dos Estados Unidos. Porque quando houve o 6 de janeiro do Capitólio, o Trump ainda era presidente. E acusaram da mesma coisa. E eu vou dar um golpe quando? 8 de janeiro. Eu troquei os comandantes de força em dezembro. Daí dizem mais ainda que, nesse momento, tá, com aquele quebra-quebra, né, que a turma da esquerda fez antes do pessoal simpático lá chegar lá, o Lula decretaria uma GLO. E dado a GLO, garantia da lei da ordem, que é a participação de militares, tendo em vista o tamanho da confusão, eu daria o golpe. Peraí, os comandantes, eu nomeei em dezembro pro Lula. Se eu quisesse tentar fazer alguma coisa, seria antes. E não depois que entreguei tudo para ele. Eu estava nos Estados Unidos. Dei 3 tuitadas naquele 8 de janeiro condenando o que aconteceu. O que você lembra dos tweets? Dá para você ler aqui. Tem aí? Não tem problema aqui. Mas o pessoal cobra de você uma coisa mais enérgica, de falar pro pessoal... Olha só. Não façam, saio daí. Não, mas tenho. Deixa eu ver. Aqui, ó. Eu tenho live minha de 30 de dezembro falando ao pessoal: olha, dia 1º não vai acabar o mundo. Vamos continuar com tranquilidade. Tá? Dia 2 de janeiro, eu fiz um pronunciamento à nação, com toda a imprensa presente. Quando eu falo lá, ainda vou sentir saudade da gente. Mas esse daqui... Aqui é o dia 8.
Ao longo da minha mandado, sempre estive dentro das 4 linhas de Constituição, respeitando e defendendo as leis, a democracia, a transparência e a nossa sagrada liberdade. Mas tinha gente com cartaz falando sobre o artigo 142, né? Nesse de 8, não sei. Isso... Não. Antes, né? Lá nos quartéis e tal, lembra? Não. Falavam aí 5. Inclusive, eu pegava no pessoal, procura quem tá o cartaz. O que é aí 5? Eu não sabia o que era. Tá usando esse cartaz por quê? O que é artigo 142? Ele não sabe o que é. O artigo 142 permite intervenção militar? Não, 142 é quando você tem estado de sítio. Não. Vamos lá. Falam que eu ultrapassei a linha da cogitação. Peraí, você falou estado de sítio. Então vou te responder. Tá. Como é que começa o estado de sítio? O presidente convoca os conselhos da República e da Defesa. Eu convoquei algum conselho? Que esse conselho está ali, lida a maioria da Câmara, da minoria, do Senado, ministros, presidente da Câmara, presidente do Senado, não tem nada disso. Então não existe a conversa de estado de sítio. Porque o primeiro passo do estado de sítio não é o decreto. Você manda a mensagem para o Congresso, depois de ouvir os conselhos, pedindo autorização para decretar o estado de sítio. Baseado em quê? Em considerantes. Quando se fala em minuta de golpe, por que o Supremo, por que o Alexandre de Moraes não mostra a minuta de golpe? Para se dar golpe, ninguém bota nada no papel. Cadê a minuta de golpe? Mostra, pô. Não mostra. É igual aquela história de punhal verde e amarelo. O Bolsonaro, segundo o PGR, né? Aqui é seu. Concordou. Foi na casa do general. O que é esse punhal verde e amarelo? Eu queria que alguém explicasse. Plano de assassinato. De 3 autoridades, não fala o nome. Ele supõe que seria o Lula, o Alckmin e o Alexandre. Tá. Mas não fala o nome dele. É um negócio muito mal feito. E detalhe, você tem que ouvir com quem foi pego com esse material no seu computador. Não ouviram. Por que não ouviram? Porque deve ter uma explicação para isso. Um negócio tão infantil, tá? Que deve ter explicação para isso aí. E ele, ao se explicar, exime de qualquer responsabilidade de outra pessoa. E nesse plano, vamos sequestrar os caras e envenenar? Essa coisa não dá nem para discutir. Sequestrar e envenenar? Quando eu me elegi presidente, que era o caso de Lula, o Alckmin, né? Você já tem um batalhão de segurança ao teu lado. Tem cabimento. Então pegam isso, divulgam, olha, eu tinha esse golpe para matar o Alexandre de Moraes. Existe isso. O general da reserva, que pegaram no computador dele, não foi ouvido até hoje. Porque fica a narrativa perante a opinião pública que tinha um plano para assassiná-lo. Eu achei que o artigo 142 diz: as Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes, regulares e organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sobre a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, garantia dos poderes. Então já não é golpe porque são dois poderes, não tem um sobre o outro. E por iniciativa de qualquer um desses, da lei e da ordem. O Supremo decidiu que esse item da Constituição aí praticamente não existe. Você pode ver, pelo que está aí, não foi revogado. Isso aí, tem uma interpretação do Supremo. Sim. Pelo que está aí, o presidente do Congresso, no caso é o Davi Alcolumbre, ou do Poder Judiciário, que é o ministro Barroso, pode... Câmara dos Deputados. Trata-se de fraude ao texto constitucional, a interpretação de que as Forças Armadas teriam o poder de se sobrepor a decisões de representantes eleitos pelo povo ou de quaisquer autoridades constitucionais a pretexto de restaurar a ordem. Outra coisa, então vamos lá. Vamos supor que passou pela minha cabeça a hipótese de usar isso aí. De usar esse artigo. Hipótese. Não ia rolar. Se é um dispositivo constitucional, qual a ilegalidade de você aventar a hipótese de usar isso aí? Mas não para golpe. Não, você não vai dar golpe com a Constituição. Golpe sim. você dá. É igual golpe. O próprio atual ministro José Múcio, o próprio José Múcio, na defesa, no Roda Viva de poucos meses, ele falou que não foi golpe. Golpe é povo, sim, tem Força Armada, tem tanque e tem uma liderança. E tem alguém financiando. No meio do caminho, a PF achou, eu tinha na minha economia mais ou menos 800 mil reais. Tá. Total da minha vida toda, 800 mil reais. E eu transformei em dólar no Banco do Brasil e depositei no BB América, que eu fui para os Estados Unidos, não sabia quando ia voltar. A PF... Você vai para os Estados Unidos quando? Eu fui dia 30 de dezembro e voltei final de março. De 22, voltei final de março de 23. A PF divulgou
essa turma da PF do Alexandre de Moraes divulgou que era a grana do golpe. Você vai dar golpe com 140 mil dólares. Não, eu acho Outro, que... E vai botar nos Estados Unidos a grana. E dá pra... Não é muito inteligente. Dá pra 10 minutos de golpe essa grana aí. 10 minutos de golpe. Então não tem cabimento as acusações que fazem contra mim. Meus advogados já pediram, por exemplo, a planilha, a minuta de golpe. Como pediram também, porque a delação premiada, ela tem que ser gravada desde a sua qualificação até o finalmente daquele dia. Acabou a oitiva hoje. Não é só a hora que ele está respondendo. Quando o Cid fala que ele toda hora parava o depoimento e pressionava para ele falar o que eles queriam, nós pedimos os vídeos de toda a delação do Cid. E não tem? Não entregaram ainda. Tá. Entregaram um calhamaço de coisa, né? Mas tudo foi gravado. Tem que ser... Tem que ser gravado, isso não vale, meu Deus do céu. Não Se vale. tem um lapso de tempo, não Não vale. O que foi vazado aí foram recortes. O que foi vazado para o pessoal saber? Não, os recortes. Daquela reunião. Os recortes do Alexandre de Moraes, ameaçando o Cid, a tua esposa, a tua filha. Isso tem. Isso ele vazou. Só isso aí já é motivo para anular a delação. A pesca probatória, ficha de pedido, também é motivo para anular a delação. Na última vez que o Cid foi depor, tá, o MP foi pronto para revogar, para anular a delação e até prender o Cid. Mas se prender o Cid, não teriam, já não tem no momento, tinham menos materialidade ainda de chegar até mim. Porque eles querem sou eu, não é a Débora, coitada. Ele quer eu. Ah, não, claro que não. Que a Débora estão botando 14, 17 anos, para dar 30 para mim. Mesmo eu não estando no Brasil. Mesmo eu não tenho como participar de uma organização criminosa armada, não tem como participar de uma organização criminosa armada se não tinha nenhuma arma no Rio de Janeiro. Não existe a possibilidade, não existe. Eu não tenho preocupação nenhuma do que estou sendo acusado. Mas, falando de 8 de janeiro, existia, por parte de algumas pessoas, ou de grande parte, a ideia de que poderia ter um golpe. É golpe como? Não, eu sei. Mas é assim, uma pessoa que tenta roubar um carro e não sabe fazer a ligação direta, ele está tentando roubar o carro do mesmo jeito. Não tinha essa intenção? Você acha que quase 2 mil pessoas, se tivesse um plano de golpe... Não, uma organização... Peraí. Nada vazou? Nada teria vazado antes? Não encontraram nada? Nada. Você pode ver. A ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, mandou para o GSI, Jorge Dias, mais de 30 mensagens, desde sexta-feira até domingo, sobre da possibilidade de baderna em Brasília. E ninguém fez nada? Não fez nada. Tanto não é... reforçaram... Mas olha só, outro dado para você. Isso é estranho. Sobre o 8 de janeiro, só tinha no começo uma imagem de um moreninho, magrinho, né? Com a camisa minha cara, derrubando o relógio. E depois ele tentando quebrar com o extintor de incêndio uma câmera. E o governo Lula falou que não tinha mais nada. De repente apareceram imagens outras, onde estavam G. Dias, no meio de terríveis golpistas, terroristas, passeando. Depois apareceram imagens de terceiros também, que aquilo foi quebrado de manhã. Por que o Ministério da Justiça tinha quase 200 câmaras? Só liberou 4 câmaras. As 4 que não comprometiam nada. As imagens sumiram. O que o Flávio Dino, ministro da Justiça, disse? Olha, as imagens foram apagadas. Mas se o golpe é do Bolsonaro, mostre as imagens. Mais provas. O que você vai mostrar? Mais prova contra eles. Então, você vai mostrar as imagens, vai mostrar um entra e sai de autoridade no domingo, que o negócio era programado, planejado. Você vai mostrar um efetivo grande de uma tropa. Mas você acredita que o governo sabia e não fez nada para... Não fez nada. Estimulou. Não só não fez nada, como estimulou. A BIM teve mais de 30 notas para o GSI que ia ter problema. Comigo, por exemplo. E com o Lula também, né? Você tem um efetivo de um pelotão reforçado, 50 homens, que ficam 24 horas por dia armado embaixo da presidência da República. E cadê esse pessoal? Não apareceu. Tem alguma explicação sobre isso? Eu acho que não precisa explicar nada. Tem o Lula falando em dado momento, né? Seguinte, eu quero saber quem foi que deixou as portas abertas aqui da presidência. Ele fala isso aí. Porque ele tem um sincericídio de vez em quando que quem deixou? Assusta. Alguém deixou, foi planejado. Qual o objetivo?
No dia 9, estavam todos os governadores lá. O mundo sabendo que houve uma tentativa de golpe. Dia 9. Com aqueles pobres coitados na rua. Você vê as imagens do pessoal que saiu da campanha e foi para lá, a gente lamenta, falando não quebre, não quebre, não quebre, mostrando o pessoal com capuz, etc., que havia feito quebra-quebra. Nos lembra os black blocs. Mas não interessava isso aí. O que interessava, né? Você acha que tinha gente Eu vou te dar a dica. O que interessava? Então, lógico que tinha, tá? Derrotamos o bolsonarismo. E eu comecei a atrapalhar. É uma nova forma de governar o Brasil. 22, final de 22, tá todo mundo aqui ganhando dinheiro do Brasil. Somando com a informalidade, tínhamos conseguido pleno emprego. Todos ganhando dinheiro, de grandes empresários aos mais humildes. Você não pega um prefeito no meu governo que tenha reclamado de repasse do governo. Eles não atrasam, nenhum prefeito atrasou o pagamento do 13º. A economia funcionou no Brasil todo, graças a uma equipe econômica competente, do Paulo Guedes e seus garotos, que fizeram um excelente trabalho, como outros ministros também, cada um no seu quadrado. É um governo que funcionou. Quantas vezes eu comparo? Compare Paulo Guedes com Haddad. Não dá para comparar. Compare o atual ministro da Infra com o Tarcísio. Aquele ministro que foi afastado por acusação de assédio com a Damares. Você não dá para comparar nenhum deles. O nosso ministério, tivemos alguns pequenos problemas, eu mandei embora alguns lá, tive que mandar embora, mas não dá para comparar com esse padrão de ministro que está aí. Eu cheguei até o meu limite, foram 23 ministros. E tem 39. Não tem como dar certo um governo desse. Um governo agora que lança. Eu vejo a Gleisi Hoffmann, né, falando: o empréstimo está caro, o Lula empresta. O Lula está emprestando dinheiro do fundo de garantia do próprio trabalhador. Ele empresta com a garantia do fundo de garantia do trabalhador. Nós fizemos diferente. Nós tínhamos o saque aniversário do FGTS. Todo mês de aniversário daquela pessoa, no mínimo, um salário mínimo, era liberado do fundo de garantia. Era liberado, que esse dinheiro é dele. O governo faz empréstimo agora do próprio governo. E eu tenho dito, né, que o Lula só acerta quando ele revoga algo que ele anunciou ou fez. Como, por exemplo, a portaria dos ovos. A portaria do Ministério da Agricultura. Ó, a partir de tal mês, vamos ter que carimbar a validade dos ovos. Então, médias e pequenas granjas já prevendo uma despesa futura, que vai ter que contratar mais gente, vai ter que gastar tinta. Já aumentaram o preço dos ovos. E detalhe, ia ter carimbo nos ovos apenas para as feiras e para o carro do ovo. Supermercado não tinha que ter validade, que os grandes produtores vendiam para lá. Direto para ele. Ele revogou essa medida agora. Então ele acertou. Como, por exemplo, tem uma que não acertou ainda. Eu, por exemplo, logo no início, junto com o ministro, o Gilson, do turismo, né? Nós isentamos de vistos canadenses, australianos, americanos e japoneses. O Lula revogou agora de canadense, australiano e americano. Deixou o japonês lá. Então, esse pessoal tem que ter visto. Bem, o Congresso, obviamente, a gente perde milhares de turistas e milhões de dólares. Que entra aqui de graça aqui no Brasil. Que o cara não tem paciência de ir lá numa representação lá dos Estados Unidos, né, para tirar o visto para ir para cá. Ele não vem. Ainda mais quem é o Brasil. Qual o atrativo que o Brasil tem para turismo hoje em dia? Nenhum. E agora o Senado já aprovou para revogar a revogação do Lula no tocante a visto de americanos. Então, quem está acertando é o Senado no momento. Mas o Lula podia revogar essa revogação dele, como ele mandou o ministro da Agricultura revogar o carimbo da validade nos ovos. Ele só acerta assim, quando ele revoga uma coisa que ele fez. Mas vamos falar do Mauro Cid. Você tem algum ressentimento, alguma coisa dele ter falado? E sobre a reunião, né? A reunião do golpe lá, essa reunião com os comandantes, o que aconteceu? O que é a reunião de golpe? Então, o que aconteceu nessa reunião? Quando o TSE, o Tarcísio chegou aí. Capita. Vai apanhar junto comigo. Capita. Aí, agora vem dividir as porradas aí. Quem apanha no boxe é o que? Sparring? É, sparring, é o que treina o lutador. Mas pelo menos o clima ficará mais
mais bonito aqui que o Tarcísio, né? Bonito? Sério mesmo? Olha lá, já tá batendo atrás. Puxa, Chimbal. Agora eu conheço isso aqui, ó. Exato, ó. O martelo do Thor. Senta aí, capitão. Seja bem-vindo, governador. Então, olha só, a partir do momento que na primeira vez que nós peticionamos o TSE, foi indeferido no dia seguinte e dado uma multa de 22 milhões de reais para nós. Juntei o nosso pessoal lá, né? Falei, se a gente recorrer, a multa pode passar para 200 milhões. E pode até caçar o regime do partido, não ficar quieto. Daí eu juntei. Juntei algumas pessoas dentro da Constituição, que a gente pode ver. Daí o nego falou, ó, pô, tem GLO, tem Estado de Sítio, tem Estado de Defesa, tem intervenção federal, damos uma olhada em 2 reuniões, esquece. Não tem que discutir esse assunto, esquece. Agora você discutir, e como disse o depoimento do comandante do Exército, hipóteses de dispositivos constitucionais, isso é crime. Que o pessoal tá chamando de minuta do golpe, não é isso? Mas não apresenta a minuta do golpe. Quem tem que apresentar? Eu tenho que provar que sou inocente. Não ele tem que provar que eu sou culpado. Mas eu não sei se isso vazou ou se já tá público, né? Que da Aeronáutica teria topado Não, ao contrário. Da Aeronáutica. Como que é? Então, me explica. O depoimento da Aeronáutica foi um negócio aí que dá até vergonha. Como vergonha. Ele se mandasse plantar bananeira lá, ele teria plantado a bananeira lá. Ele faria não é que falou a verdade, inventou a história, tá? Você pega o depoimento da Marinha e do Exército, é diferente. O do Exército foi discutido hipóteses de dispositivos constitucionais. Que hipóteses seriam essas? Seriam de... Sítio, defesa, qual o problema? Qual o problema? Mas isso é normal numa reunião? Não, mas qual o problema você discutir condição com quem quer que seja, até nós aqui agora, qual o problema? Porque se fosse dar golpe, o que é um golpe? Primeiro que um golpe você não pode fazer em poucos meses. Um golpe é gestado. Não, é gestado ao longo do tempo. Inclusive, o mais importante, o after day. Claro. Como é que fica o mundo no tocante a você? É isso que eu penso. Um golpe ninguém ia aceitar. Não, pelo amor de Deus. Não, esquece. Como que é o dia seguinte? São todas as reuniões... Levanta barreiras comerciais contra a gente, por exemplo. Desliga o sinal do GPS aí... Acabou o Brasil, pô. Você tem que dar uma de Chaves e Maduro. Não existe mesmo... Não, isso é loucura. Isso é loucura. Com os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos não ia topar. Com o Biden. Eu ia negociar com o Biden. Nem com o Trump eu ia negociar isso aí. Com ninguém. O Biden você não podia dar uma ligada. Olha só. Eu acho que é bom você botar o Eduardo na linha. Coloca... A gente vamos botar o Eduardo na linha. Até quem sabe ele fala alguma coisa do Mike Benz ali. Não, vê se fala coisa do Mike Benz. Da possibilidade de vir para o Brasil, o que ele falaria aqui, que é o que ele tem falado nos Estados Unidos. Então, o Eduardo está na linha? Tá. Depois o Tarcísio entra na... O Tarcísio entra aí na bola dividida aí. Boa. Até, presidente, se o senhor me permite, esse assunto foi discutido pela Dilma Rousseff pouco antes do impeachment dela com o comandante do Exército. Se levou também a possibilidade, naquela época... exatamente. Estado de sítio. De se decretar um estado de defesa. E o que é um estado de defesa? Quase igual ao sítio. Como que é? Só que o defesa é mais... É uma área do Brasil. O sítio é geral. Geral ou muito grande. Tá. Só para deixar claro que essa discussão já houve no passado também. Lá atrás eles desistiram, não levaram à frente, como nesse caso também não foi à frente. Lembrar que o presidente designou o ministro-chefe da Casa Civil para conduzir a transição. Então designou o ministro Ciro Nogueira, né, que fez toda a transição com o novo governo, né, então não houve problema nenhum, inclusive dando acesso a todas as informações, né, dentro de uma normalidade. Então nada aconteceu de diferente e Bolsonaro, em qualquer processo. Essa reunião não saiu nada além dessa consulta, não tem nada que se possa achar. Por isso que eu peço a minutos de golpe. Você pode ver, o ministro Gilmar Mendes, em Portugal, logo depois falou que aquilo não foi golpe. Além do José Múcio, da Defesa, há poucos dias. Tá? O próprio Nelson Jobim também falou que não foi golpe. Depois ele voltou atrás, que não foi golpe. O Temer também falou a mesma coisa. Inclusive, que é importante, né? Tem um amigo, um colega do Estados Unidos, no Israel, está em conversa com ele há poucas semanas e perguntou: Bolsonaro, que golpe foi esse que o Mossad não estava sabendo? Porque o Mossad, a inteligência israelense está sabendo de tudo. Não se discute. É mesmo? Não se discute o padrão mesmo da inteligência. Mesmo um país que não tem nenhum perigo... Ele sabe o que acontece no mundo todo. Que não está relacionado à guerra. Vamos... Eduardo, está escutando a gente? Está escutando? A gente não está ouvindo ele, tá?
O Léo vai... É lá? Tem que abrir aí. Eu estava no mute. Ah. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, como é que tá, Vilela? Governador Tá muito Tarcísio, baixo, tá muito presidente baixo. Bolsonaro, estamos escutando? Estamos escutando bem aqui. O dele... Vem aqui enquanto isso, por favor. Eduardo, ajuda a gente nessa questão que a gente tá falando dessa reunião, da minuta do golpe. A gente não sabe nada, ele quer falar. Não. Ele não sabe de nada disso. Não, eu sei, mas... participou de reunião minha lá na da presidência. Mas você ia falar para colocar ele em relação aos Estados Unidos. Estados Unidos, sim. Faz a pergunta que você gostaria de fazer. Eduardo, sobre o Mike Benson, eu estava acompanhando. Então, é sobre Mike Benson. Fale, eles estão regulando aí a altura. Alguma coisa do Mike Benson, que a possibilidade dele ser convidado a comparecer a Credem, que tenha o Felipe Barros como presidente, para falar sobre o USAID e possível interferência americana no processo eleitoral. Primeiro de tudo, o poder que a gente exerce não depende de cargo ou diploma na parede, tá? Então a gente continua jogando juntinho com o Felipe Barros, presidente da Credem, e estamos aí para apreciar o requerimento na comissão para uma audiência pública onde participará o Mike Benson. Quem é o Mike Benson? Mike Benson é o protagonista que tem colocado no ventilador, né, em bom português, tudo aquilo relativo a envio de dinheiro dos Estados Unidos para outros países, inclusive o Brasil, através de parcerias, como a USAID com o TSE, parcerias públicas, e que até hoje, mesmo depois de perguntado, através de lei de acesso à informação, o TSE ainda não respondeu se recebeu dinheiro ou não da USAID. Eles não podem responder ainda porque eles sabem que receberam, já começam a aparecer os primeiros contratos, alguns milhões de dólares na mesa, e a gente tem a perspectiva de que o Mike Benson possa vir pessoalmente ao Brasil para trazer mais novidades e aprofundar, né, esse tipo de situação. Porque, finalizando, isso tudo é dinheiro do pagador de impostos americanos que serviu para doutrinação de imprensa, reforma do poder judiciário, né, conversas para o uso de soft power junto a juízes. Ou seja, o próprio Mike Benson conclui dizendo em seu tweet, né, na sua conta X, que se a USAID não existisse, Jair Bolsonaro ainda seria o presidente do Brasil. Então, uma clara interferência externa. E tem uma palavra dele também, Eduardo, de que a China, né, teria procurado o governo Biden para tirar o Bolsonaro daqui, porque eles teriam muito mais facilidade em certas transações com outro governo do que comigo. Então, com certeza, né? Sempre existe esse interesse chinês, inclusive, né, muito se diz sobre o interesse chinês para me retirar da presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Daí essa pressão toda do Alexandre de Moraes e do Procurador-Geral da República, porque esta comissão ela vai ser a primeira, é por onde começa o processo de análise dos 37 acordos e memorandos de entendimento que o Lula assinou durante o G20 com o presidente da China, com o Xi Jinping. E ali você tem, né, comunicação via satélite, você tem reservas de urânio, você tem parceria com o China Media Group, né, o soft power para você doutrinar as pessoas. Existem várias outras questões que essas sim fazem realmente uma questão de soberania nacional. Então o poder, o jogo do poder, ele é cruel, né, e certamente as peças estão se movimentando. Agora, deram um tiro no pé, porque eu ficando aqui nos Estados Unidos, agora eu estou 100% com disponibilidade para levar adiante ao conhecimento das autoridades americanas, em detalhes, tudo aquilo que está acontecendo no Brasil, inclusive a perseguição contra o Jair Bolsonaro, a condenação a 14 anos, que agora parou no meio do caminho, né, da senhora Débora Rodrigues dos Santos, dentre outros temas. O Fux pediu vistas, não é? O ministro Fux pediu vistas. Mas deixa eu só perguntar, Bolsonaro, Eduardo, pra gente aproveitar que você está aí, como você tomou essa decisão de ficar aí nos Estados Unidos e por quê? Olha, eu já não acredito mais que exista a saída, não só para o Jair Bolsonaro, mas para todos aqueles, né, as pessoas simples que estão sendo condenadas até 17 anos de cadeia por conta do 8 de janeiro. Você pode botar o Rui Barbosa para advogar a favor do Bolsonaro, que ele não vai se livrar de uma condenação. Então, isso daí em mente, o que a gente faz? Eu, pelo menos, né, sigo o exemplo do Trump. O Trump ele já sabia desse jogo de cartas marcadas. Então ele apostou tudo na política, que é o quê? Levar a voz dele ao maior número de pessoas possível. Se o Bolsonaro perder o capital político dele, já era. O Alexandre de Moraes vai trancar férias na cadeia e vai jogar a chave fora, ou quando não, né, ele próprio sabe, ele pode ser vítima de um assassinato. E vão falar, ups,
mais um assassinato numa cadeia latino-americana, né? Uma narrativa fácil de você vender mundo afora. Então, isso daí acontecendo, o meu principal objetivo hoje, enquanto deputado parlamentar, que ainda sou, né, deputado federal, estou licenciado, é acabar com essa injustiça. A pauta número 1 é brecar um psicopata chamado Alexandre de Moraes. Pessoa que joga velhinhas como Iracina Gosta, de 71 anos de idade, por 14 anos na cadeia, joga 14 anos na cadeia uma mulher que pichou uma estátua com batom e no dia seguinte isso daí foi lavado com água e sabão. Isso daí não dá para entender que é justiça e a gente tem sim que constranger, né, todos aqueles que apoiam esse tipo de regime. Mas, Eduardo, você sabe que grande parte da imprensa e parte das pessoas estão tratando a tua ida aí como covardia. O que você tem para dizer para essas pessoas? Ah, não, ele deveria ficar aqui, o pessoal que ficou aqui tá pagando por isso e ele tá lá. O que você tem para dizer para esse pessoal? Aí eu ligo o modo Nelson Piquet, só não vou repetir aqui as palavras dele. Não, melhor não, melhor não. Para a opinião dessas pessoas. Não, o que eu acho seguinte, Vilela, só para finalizar, desculpa aí, presidente. Se eu voltasse ao Brasil, né, como disse ali o Lindbergh Farias, o que você acha? Rogério Correia, o que você acha que ia acontecer? Eles disseram já que o Alexandre de Moraes ia pegar meu passaporte, tá? O que eles deram um tiro no pé e não conseguiram calcular é que quando eles pediram meu passaporte, inesperadamente eu estava em voo de volta aqui nos Estados Unidos. Vim passar o carnaval com a família e, de repente, fazer um ou outro encontro político lá na capital, em Washington, D.C., porque aqui nos Estados Unidos não tem feriado de carnaval, né? Era uma semana normal de trabalho para os congressistas. Então, em virtude disso, o PGR atrasou a resposta. O Alexandre de Moraes deu 5 dias acreditando que eu estivesse no Brasil. E aí, essa resposta foi atrasada até o momento que eu anunciei que não retornaria mais. Porque eu acho que eu sou muito mais importante aqui nos Estados Unidos, onde eu, devido à relação que eu tenho feito aqui há mais de 6 anos, consigo chegar a certas autoridades, que, com todo respeito, outros deputados federais ou até senadores não conseguem chegar apenas com o título de parlamentar. Então, tendo conhecimento dessa necessidade, sabendo que retornando ao Brasil iam me colocar um cabresto e não me deixariam mais sair do país, eu me dediquei agora 100%, né, a essa causa aqui de tentar colocar um freio no ímpeto desses ditadores. E aí o Alexandre recuou em relação ao passaporte, falou não ia tirar o passaporte, alguma coisa assim, né? Não, ele deu um tapa na cara da sociedade, né? Aquilo que levou 18 dias e o próprio PGR, numa entrevista, disse que não era urgência, o Procurador-Geral da República decidiu em 2 horas de que não pegaria meu passaporte. E o Alexandre de Moraes, com o maior cinismo de todos, disse que as atividades que eu estava praticando no exterior não configuravam nenhum crime e arquivou o processo. Isso daí, Vilela, mais uma vez, para esculachar, para dizer o seguinte, é isso mesmo, eu estou fazendo isso para perseguir e vocês não têm a quem recorrer. É igual a multa do PL. O PL foi multado em 22 milhões de reais. O primeiro dia, né, da primeira inelegibilidade de Jair Bolsonaro, quando foi marcado, né, foi marcado para o dia 22. E assim sucessivamente. Então o Moraes, ele tem essa sanha, né, de se mostrar mal para intimidar os outros a apoiar Jair Bolsonaro. Finalizo. O objetivo dele é claro e notório. É acabar com o maior movimento político espontâneo e voluntário que a minha geração já assistiu, que é o liderado pelo Jair Bolsonaro. Obrigado, Eduardo. Tem alguma pergunta para ele aí? Senão eu já vou agradecendo a tua participação. Tarcísio e Bolsonaro, tem mais alguma pergunta, alguma colocação? Obrigado. Boa sorte, garoto. Obrigado aí.